Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Aqui em Brasília ainda há um certo estado de perplexidade com mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal que altera completamente uma lei federal ou um conjunto de leis federais. Vivemos num país que clama por reformas, mas quando elas acontecem, caso da reforma trabalhista no governo Temer, aí o Supremo Tribunal Federal se encarrega de ir dilacerando cada um dos pontos dessa reforma, né? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal é mais digamos assim, um prego no caixão da insegurança jurídica aqui do nosso país. É uma decisão que retira na prática o limite de 50 salários para indenizações trabalhistas. O Congresso Nacional, na reforma trabalhista, procurou dar um certo limite a essa verdadeira indústria de indenizações milionárias que se criou no nosso país. Vivemos no Brasil, como eu já disse aqui, lembrei aqui várias vezes, uma frase que não é nossa, é a frase do atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Quando ele era senador, ele teve essa sacada. O Brasil é um país que ama o emprego e odeia o empregador, faz de tudo para tentar destruir ou minar a capacidade do empregador de manter o emprego, né? É o caso dessas reformas, dessa verdadeira indústria de indenizações milionárias. Para você ter uma ideia de como é o Brasil, como o Brasil vinha atuando nessa área, um banco privado, que aliás é estrangeiro, mas atua no Brasil, é o único banco privado que atua no Brasil em larga escala, foi condenado a pagar 275 milhões de reais a título de supostos danos coletivos, danos morais coletivos. Ou seja, o banco foi condenado pela justiça brasileira a quebrar, forçando a barra para, inclusive, o banco fechar as portas, quer dar um tchau para o país e, com isso, deixar também milhares de pessoas desempregadas. É exatamente esse tipo de atitude. O Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, como sempre, no escondidinho do plenário virtual, porque daí não chama a atenção, mas, de repente, as pessoas começam a se dar conta do que acabou de ser decidido. O Supremo decidiu que a lei trabalhista, a reforma trabalhista que limita as indenizações em 50 salários é constitucional, portanto não há o que mexer, mas mexeu. Ainda assim legislou, não resistiu à tentação de legislar e estabeleceu que esse limite de 50 salários deve servir apenas de parâmetro e não como fator limitador de indenizações. Com isso, volta a tudo o que era antes e retoma com força a indústria de indenizações milionárias neste país, destinada, sobretudo, a quebrar os empregadores. Agora nós vamos a Paris para